Então, e o que eu acho interessante, porque hoje não tanto, mas há algum tempo não se incentivava o jovem a empreender, né? Incentivava o jovem a fazer medicina, direito, engenharia, enfim, fazer algum curso, e né? ter aquela carteira assinada, né? E trabalhar e ser funcionário e tal. E não falava, o pai não chegava pro filho e falava assim, empreenda, cria o seu negócio, faça alguma coisa, né? Como é que foi com você esse começo de você despertar para o empreendedorismo, para fazer uma coisa própria e não trabalhar para os outros, digamos assim? Eu acredito que o empreendedorismo você pode ir atrás, você pode estudar muito, mas tem aquele empreendedorismo da veia, né? Eu desde pequeno sempre quis ter meu dinheiro. Eu lembro que eu tinha uma caixinha que eu guardava todas as moedinhas que eu ia ganhando da família, e aí eu comecei vendendo geladinho na porta da minha casa. Minha rua sempre teve muitas crianças, e aí eu vendia geladinho para poder ter meu dinheiro. E é muito legal assim pensar como eu tinha esse pensamento já de empreendedorismo com 7, 8 anos de idade, porque eu lembro que para vender os geladinhos eu tinha que chamar atenção. E eu tinha um concorrente muito grande dos meus geladinhos, que era a Kibon. Já ouviu falar da Kibon, que era o sorvete Kibon? Que você comprava o sorvete, aí você achasse o palitinho premiado, você ganhava outro sorvete. Falei, cara, por que não vou fazer isso no geladinho? E eu gostava do meu dinheiro para ir comer McDonald's. Eu adorava para ir no McDonald's, era aí para isso que eu vivia. Eu trabalhava para isso, gostava do meu dinheirinho para isso. E aí eu ia no McDonald's voltar com um monte de canudinho. O que eu fiz? Eu cortava os canudinhos, colocava dentro do saquinho de geladinho, amarrava. O pessoal que comprava o geladinho, se achasse o canudo, ganhava outro geladinho. Aí virou febre na rua. Então todo mundo queria o geladinho para ganhar outro. E aí foi indo. Então de 50 geladinhos eu colocava em 20, depois foi diminuindo, depois aumentava. Mas como uma criança de 8 anos pensa nisso, né? E então eu falo que tem esse empreendedorismo da veia também, mas hoje, pelas ferramentas que a gente tem, pela tanta tecnologia, tantas possibilidades que a gente tem de aprender o empreendedorismo, é o caminho mais fácil. Tem o caminho da dor, que você vai ralar bastante, tem o caminho hoje para você se lapidar, né? Sim, se você tem um sonho. Então eu incentivo todos os jovens a empreenderem mesmo, que é muito gostoso. E havia, como há ainda até hoje, um certo preconceito com esse tipo de conteúdo e com esse tipo de trabalho. O que você pensa sobre esse preconceito que já você há 23 anos, né, que você trabalha com isso, que você acha que está melhorando, está pior, como é que está? Olha, o que eu penso se resume numa frase da saudosa Fernanda Young: bando de cafonas. Bando de cafonas. Eu penso o seguinte: o interesse por esse tipo de cobertura, por esse tipo de material, conteúdo, ele sempre existiu, mas ele vinha de revistas. Então, a gente teve Amiga, Contigo, N outras revistas. Depois veio a Caras e tal, aí a Caras conseguiu glamourizar, né? E tal. Mas é um jornalismo como qualquer outro. Eu sempre falo que se eu tivesse criado um site de política, que hoje estaria bombando, eu espero, eu não seria feliz. Porque é só coisa ruim, notícia triste, notícias de falcatruas e tal. Então, quando eu criei, eu quis pegar uma experiência que eu tive da Editora Azul, onde eu trabalhei com revista Fama, revista Som Sertanejo, revista Sabadão Sertanejo, enfim. Revista Pôster, que era uma coisa que era um especial de um determinado artista que estava bombando, e que começou lá atrás com a revista Pop, né? Porque tudo isso é entretenimento. Sim. E trouxe para a internet. A ideia é criar um conteúdo para fã. A maior dificuldade inicial nem foi tanto a parte de gerenciamento, porque era uma empresa pequena, então era como você administrar suas contas pessoais com alguns colaboradores. Acho que a maior dificuldade que a gente tem no começo, quando a gente empreende no mundo digital, é a de ter reconhecimento das redes sociais, do Facebook e principalmente dos mecanismos de busca do Google, fundamentalmente, que é uma grande fonte de tráfego. Demora um certo tempo para você ter o que eles chamam de autoridade, né? Então,
Às vezes, no começo, a gente dava um furo importante e praticamente não tinha audiência nenhuma com esse furo. Quem tinha, na verdade, eram sites concorrentes que ou repercutiam ou simplesmente copiavam ou, em alguns casos, desonestamente escandalizavam isso de uma forma que tinha muito mais audiência do que a gente. A minha sorte é que assim, eu já lancei o Notícias da TV como parceiro do UOL. Então, e numa época que a home do UOL era muito generosa, era muito aberta para os parceiros. E como a gente dava muito furo, a gente tinha bastante espaço na home do UOL. Então, assim, no começo, eu fui salvo pela home do UOL. E nesse tempo que você está empreendendo, o que você falou assim, nossa, essa é a parte mais difícil do empreender? Você se motivar. Você acha que é difícil se motivar? É. Mas por quê? Porque o que falta para você se motivar? Porque depende de você tudo. Você tem que acordar, você tem que levantar, você tem que cortar o tecido, você tem que fazer as fotos, você tem que fazer os vídeos, você tem que estar bem, você tem que estar inspirado. Vários vídeos eu já gravei e não subi. Várias fotos, várias. Já deletei muita coisa que não era um conteúdo que poderia ser publicado, entendeu? Porque você não tá bem, você não tá se sentindo bem. E aí eu percebo que eu comecei a ver os limites. Até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer. E descobrir até onde são esses limites estão me lapidando bem melhor. E aí você, motivado por essa raiva desses haters, deu uma pausa. Foi isso, foi o processo de um luto, aí também a pausa do vou voltar a trabalhar com internet, não vou voltar a trabalhar com internet, porque nessa hora você se questiona, cara, será que vale a pena? Porque isso inclusive é uma coisa que tem que ser muito falado, porque a saúde mental de quem trabalha com internet e é a vidraça, e não quem joga pedra, você vê, cara, pessoas do tamanho do Whindersson, sabe, assim, o maior influenciador do Brasil, com depressão, Luísa Sonza, Kéfera, influenciador que tira a própria vida. É muito pesado. Recentemente a gente teve o caso da GK, né? Sim. Que foi massacrada. Não, e é muito pesado, porque as pessoas não medem as palavras, assim, E assim, pra quem tá falando, tipo, tá falando da boca pra fora, descontando alguma frustração pessoal ou raiva por qualquer coisa que depois esquece. Mas, cara, pra quem recebe, isso é um ambiente muito tóxico, muito negativo, e que você tem que estar com o psicólogo em dia pra poder lidar. Inclusive, assim, nesse 1 ano foi uma coisa que eu levei muito a sério, assim. E foi uma das coisas que me fez enxergar que valia mais a pena voltar do que desistir, sabe? Para quem não tem, né, quer empreender no ambiente digital, ter um e-commerce, uma loja online, que dicas você dá para esse iniciante, né, que de repente, eu quero abrir uma loja, eu não sei como começar, o que você pode falar para eles assim de start? Eu adorei a pergunta, porque eu vim de um lugar assim que eu sou formado em cinema, né? Eu sou das artes, então eu nunca me imaginei como empreendedor e nunca me imaginei tendo um negócio. Aconteceu tudo de forma muito natural. Eu acho que o mais importante é você procurar as pessoas que realmente estarão lá para te ajudar. E foi mais ou menos como aconteceu comigo. Eu pesquisei muito, eu tive que estudar muito sobre negócio, sobre mercado, sobre comércio, varejo. Eu tive que entender como era a vida de um lojista, né, antes de me aprofundar nesse meio. Foi muito importante para mim procurar o apoio da minha família. Minha família, assim, o apoio da minha família foi primordial e essencial para dar o pontapé inicial para a loja. Fui atrás da comunidade, também você tem que se rodear dessas pessoas que vão estar lá por você e vão acreditar no que você está vendendo. E lógico, você também tem que acreditar no que você vende, porque se você não acredita no que você vende, as outras pessoas não vão acreditar, né? Eu acho que é muito importante você criar essa conexão entre si mesmo com o seu negócio e com a ideia de venda.